Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro capítulo do nosso livro, da nossa bússola, Evangelho segundo o Espiritismo. E, para dar início, eu gosto sempre de lembrar que nós estamos progredindo. E como estamos progredindo? Como espíritos. Se não vejamos, o homem primitivo, o espírito ainda nos seus primórdios, no começo do seu aprendizado. Quem eram seus deuses? Era o trovão, as intempéries. Trovão, quando vinha a chuva e vinha o trovão, era Deus que estava nos castigando, olhando alguma coisa que nós estávamos fazendo errado. E tínhamos medo deste Deus. Porque eles não tinham, na época, a capacidade de saber, de conhecer, de pensar num Deus de justiça, num Deus de amor, porque para eles não havia justiça e nem havia amor. Uns para se alimentar, devoravam uns aos outros. Faz muito tempo, mas existiu. E a história está aí para nos contar. Depois, eles viram que a terra dava comida para eles. Foram fazendo as suas cobertas, foram cobrindo as suas casas, que antes eram nas grutas. Foram com aquele ser agregado, se juntando, se agregando mais. Olha, já é uma evolução. E aí vem, aos poucos, mas vem evoluindo. O título aqui do primeiro capítulo é Eu não vim destruir a lei. Quem que disse isso? Jesus Cristo. Agora, antes dele, Deus olhou, viu que o povo já estava melhor. Estava melhorando em relação àqueles povos primitivos. Aí eles vieram se arrastando aos pouquinhos, tal. Quando chega Moisés, este povo é escolhido e é um povo que acreditava em Deus único, porque antes tinham vários deuses. Tinha um Deus que cuidava da alimentação, que enchia os rios para adubar as suas terras, para dali tirarem o seu sustento, as suas comidas. Tinha Deus de tudo. A mitologia está riquíssima nisso aí. Mitologia grega, por exemplo, a romana. Bem, mas aí, aquele povo de Moisés ainda era um tanto quanto embrutecido. Eles vieram de uma escravidão do Egito, que maltrataram essa escravidão a eles. Eles eram revoltados. Era a lei do dente por dente, olho por olho. Perdoar? Isso não existia no dicionário deles. Era a vingança que valia. Moisés era um profeta e foi um dos escolhidos para receber as leis. Uma
lei divina. As 10 leis divinas que a gente encontra no Antigo Testamento, em Deuteronômio, por exemplo, Eclesiastes. Porém, dizem até que Santo Agostinho foi quem tirou mais leis que tinham e juntou as 10, que nós todos já ouvimos. Às vezes a gente não sabe decorado, mas sabe que existem os 10 mandamentos divinos. Muito bem. Mas, além disso, como aquele povo era indisciplinado, era um povo rude, Moisés fez uma coisa que já era costume de outros povos da antiguidade. Quando os chefes da tribo faziam as suas leis para o pessoal temer, ele dizia que era uma coisa divina. Aquela lei era divina para o pessoal obedecer. E Moisés pegou as suas leis civis e disse-a divina para o pessoal temer. Então era um Deus temeroso. Então, de tanto fazer essa justiça, de querer a coisa correta, orientar o pessoal, melhorar o pessoal, e melhorou, ele deu esta mensagem para o povo da justiça. Muito bem. Mas como tudo evolui, olha os nossos irmãozinhos primitivos, cujo Deus era o trovão, eram animais, no tempo que se, para mostrar que amava a Deus, se sacrificava um animal, um ser humano, depois animais. A gente não faz mais isso hoje. Olha como nós evoluímos. E é nesse crescer que Deus manda o segundo profeta, Jesus Cristo. Porque o pessoal já estava mais civilizado, vamos dizer assim, para entender a mensagem dele. Então, a primeira mensagem para Moisés, que foi aquela mensagem de um Deus castigador, de um Deus temido, veio através de Cristo, de um Deus amoroso, de um Deus piedoso. Dá a outra face quando baterem na tua. Não. Era olho por olho, dente por dente, era o contrário. Então, eis o título: Eu não vim destruir a lei. Ele veio aplicar. E como os 10 mandamentos, Cristo falou que tudo isto se podia transformar em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Fazei para os outros o que querem que faça contigo. Estas 2 substituem as 10. Então, foi esse Deus de amor que, através de ensinamentos que ele usava, parábolas para isto, para ficar mais entendido, porque o pessoal não entendia muita coisa e tinha os curiosos também. Por isso que ele dizia, depois de ele dizer as palavras, entenda quem tem ouvidos. Mas ele já vinha com aquela missão. Aquele pessoal que seguia-o, ele já vinha preparado por ele, pela divindade. Por quê? Eram pescadores, eram pessoas lavradores, eram pessoas que não tinham conhecimento para a época, que também era uma época que não era cheia de conhecimento ainda. Olha a nossa evolução. Nós estamos vindo lá das cavernas, mas já melhorou bastante. Porém, o que foi que ele fez? Para não confundi-los, vocês ainda espiritualmente, nem culturalmente,
nem moralmente estão preparados para ouvir tudo o que eu tenho de dizer. E na época certa, eu mandarei o Consolador para esclarecer tudo de uma maneira clara para vocês. E o tempo passou. O tempo passou. Os seus discípulos, seus seguidores, seus apóstolos tiveram a missão de levar a boa nova aos quatro cantos do mundo. E levaram, se sacrificaram, como os primeiros cristãos que foram jogados às feras, mas com certeza não sofreram. Porque no momento fatídico tinha uma leva de espíritos para arrebatá-los da boca das feras. Foram aqueles cristãos que enfrentaram os circos romanos, mostrando a sua fé e entoando hinos e cânticos, enfrentaram aquelas feras famintas, esconderam-se, fundaram a Casa do Caminho, aonde atendiam os necessitados, os pobres, os doentes, e partiram para levar a nova, a boa nova, que é o Evangelho. Nós continuamos a evoluir, o mundo continua a evoluir. Século XVII, a ciência entra em ebulição, grandes descobrimentos. Isso é obra divina, para mandar no tempo certo coisas novas, que é para o conhecimento do homem melhorar. Com isso, melhorar a sua moral. E nesta época, a Europa era o centro, ou melhor, Paris, França. Paris já tinha sido palco da Revolução Francesa, que já foi uma mudança para melhor. Porque o homem começou a se respeitar como um descobridor, como um conhecedor de leis, como um amante da ciência, e com isso veio o progresso, saindo dos braços, debaixo dos braços do clero. Nada contra a igreja, isso que eu estou dizendo é história. Porque o que eles diziam é o que valia. Quem estuda a história dos papas não eram religiosos. Não. Os papas eram escolhidos entre aqueles de famílias mais proeminentes da época. Por exemplo, para vocês, para situar aqui melhor, hoje, se fosse escolhido o Papa que fosse Fortaleza, quem seria o Papa? Família Queiroz. Ah, não tem nenhum religioso, mas era. E a família Queiroz era muito amiga da família do pessoal ali da fábrica Fortaleza. Eles têm um neto de 10 anos, vai ser bispo. E era bispo, filho da família amiga. 14 anos, 16. Quem sabia línguas diferentes, quem sabia falar o grego, era um destaque. Tem até uma mulher que dominava o grego e ela foi papa, ou melhor, papisa. Cortou o cabelo, porque não podia, mulher,
chegar ao trono de Pedro, e numa das procissões, ela toda enfaixada para o ventre não ficar tão à vista, ela pariu na procissão. Aí foi descoberto que era uma mulher. Era o Papa da época. Então é desse jeito a história. E eles tinham o poder das grandes famílias, recebiam terras e mais terras dos reis, das rainhas, das cortes. Eles eram respeitados, então eles faziam tudo, a lei era deles. Até que o cientista disse que o Sol é que era o centro da nossa galáxia e não a Terra. E para quê? Teve que se dizer, vai para a fogueira. Quantas pessoas que faziam chá de boldo foram para a fogueira? Um chá de cidreira. Eram os homeopatas da época, chamados de bruxos, e iam para a fogueira da Santa Inquisição. Isso na Idade Média. Nós estamos crescendo. Moralmente, mais devagar do que a ciência. Mas no século XVII, o homem disse, vamos dar um basta nisso. Depois dessa de Nicolau Copérnico, vamos para frente. E assim fizeram. E veio a época dos descobrimentos, veio a Revolução Industrial. E aí para frente, para segurar, ninguém segura mais. Pena que a moral ainda continua atrás da parte da ciência, da parte científica. Bem, e vamos de novo ver a interferência divina. O homem diz, está na época que a gente cumpria aquilo. Escolheu um cidadão que tinha muito conceito junto aos intelectuais da época, e ele, igual a Pedro, ou melhor, Paulo, recebeu uma missão. Allan Kardec, que nem médium era e nem espírita. Ele entrou para ver aquilo que estava se espalhando na sociedade francesa e que o pessoal estava brincando nas reuniões sociais com as mesas girantes. Fazia um alfabeto e um copo à mão, ia fazendo as palavras. Aquilo chamou a atenção até de um dos grandes, hoje seria prêmio Nobel, da Academia de Londres, era Sir William Crookes, que entrou para mostrar que aquilo era uma farsa. Ele, como cientista de renome respeitado, e cientista, olhando o lado material, cético, 5 vezes 3 é 15, e isso não existe. Isso é farsa o que estão fazendo. E eis que ele toma um choque e fotografa um espírito se formando de um lado, puxando a energia de um médium e se materializando para ele. Espírito de uma mulher, Kate. Ele fotografou com a sua máquina da época. E aí as coisas vieram acontecendo mais, mas sempre na medida certa. Veio a comunicação. Por quê? Cristo, quando veio aqui, o propósito dele era para dizer ao pessoal que o reino não era deste mundo, que existia um reino espiritual.
Foi sacrificado, foi crucificado, mas deixou os seus representantes aqui. Então, com isto, foi provado o quê? Que existia uma coisa diferente e que se comunicava conosco aqui na Terra. Foi que surgiu a nossa doutrina espírita. Moisés, justiça; Cristo, amor; e o Espiritismo, a verdade. Aquela verdade que Cristo disse: não é o momento para vocês saberem tudo. Vai chegar o momento do Consolador que esclarecerá tudo para vocês. E hoje, a nossa doutrina está crescendo dia a dia, já está de mãos dadas, como sempre quis, sempre esteve à procura da mão da ciência, e muitas vezes não deu essa mão para ela, para a religião em si, mas que hoje já estão chegando juntas essas mãos. E é assim mesmo, é devagar. A gente acatando tudo que seja racional. E vamos em frente. O objetivo de um trabalho, de uma casa espírita maior é este que nós estamos fazendo. É o estudo do Evangelho. No Evangelho, Deus pregou o amor e a caridade, que nós sabemos que fora dela não há salvação. É o outro trabalho da casa espírita. Mas o principal, o âmago de uma casa espírita não são as sessões mediúnicas. A base, o começo é o estudo do Evangelho. O resto é consequência daquilo. Por quê? Porque necessita. Nós sabemos que tem nossos irmãos desencarnados e encarnados adoentados. É quando a casa espírita se transforma no hospital. É através do estudo das palavras de Cristo, da nossa convivência frequente nesta casa, que nós aprendemos a praticar o que tem aqui dentro, que não é só ler, é a praticar. Casa espírita, escola. Então, nós temos que agradecer por esta doutrina esclarecedora, respeitando todas as outras. Eu sempre digo, meus clientes, quando eu estou no consultório, que vêm conversar, que olha meu evangelho em cima, um livro meu, o senhor é espírita, sou. Ah, eu tenho tanta curiosidade. Eu disse, não, tenha não, curiosidade não. Leia um livro, o que é espiritismo? Comece com ele. Só isso. Não saia da sua religião. Continue com a sua religião. Não precisa sair dela. Leia. Porque aqui você vai entender muitas coisas da sua religião que não lhe explicam. Ou se explicam de forma velada que a gente vai querer entender, não consegue, fica solta. Nunca negue. O senhor é espírita? É, mais ou menos. Não tem espírita mais ou menos. Porque não existe verdade mais ou menos. A verdade é uma só. Então, fica aqui a mensagem do primeiro capítulo desta bússola, como eu falei, que nos leva
cada vez mais a buscarmos a luz que não se apaga. O amor de Cristo, que nós estejamos trabalhando para alcançarmos cada existência da nossa vida aqui, mais um degrau para chegar lá. Porque aqui nós estamos pagando até o último iota, até o último ceitil. Quem tem débito, paga. Temos muitas chances para melhorarmos, para diminuirmos os resíduos pesados que ficam no nosso espírito. Resíduos esses, os vícios, as coisas ruins que nós temos dentro da gente, todos nós. Porque se não tivéssemos, não estaríamos aqui. Aqueles que vão completando a sua missão aqui na Terra, que é de pagar os débitos, ou se submeter às provas, são chamados, são os anjinhos, que faltaram completar alguma coisa aqui. Faltou 15, só faltou 15 mil reais. Vem, paga só 15 mil reais e vai embora. Um exemplo para vocês verem que aqui a gente paga, e até o último ceitil. Não fica se devendo nem um centavo. Então que nós, de mãos dadas, nessa casa de amor, que se chama Casa de João e Irmão Francisco, continuemos nessa batalha para alcançarmos a luz, essa chama divina que nunca se apaga. Boa noite, um abraço para vocês.